Olá, meu nome é Lucas Santana, sou professor de Educação Física. Estaremos aqui para dar continuidade à aula sobre capoeira. Nessa aula nós trataremos alguns conceitos e alguns conteúdos que não tratamos na aula anterior. A partir de agora faremos uma revisão da aula anterior. E a partir daqui... Na aula de hoje nós faremos uma revisão da aula anterior, falaremos um pouco sobre instrumentos e a música na capoeira, sobre os golpes, sobre a roda de capoeira, a essência, como surgiu, como ela se decorre a partir de hoje. Falaremos um pouco também sobre as graduações e campeonatos que existem dentro da capoeira e um pouco da capoeira praticada na escola, o porquê ela é praticada na escola, quais seriam os benefícios dela ser trabalhada na escola. A capoeira, como eu disse na aula anterior, é uma expressão da cultura afro-brasileira, que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Desenvolvida no Brasil por escravos africanos e seus descendentes. Ou seja, ela é uma arte, uma dança, uma luta, uma mescla de tudo isso que foi desenvolvida no Brasil por africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil e também por africanos, quer dizer, brasileiros, filhos de africanos que nasceram aqui no Brasil, que são seus descendentes. A capoeira, como disse na aula anterior, ela surgiu de acordo com a necessidade que os negros tinham de estar se protegendo de agressões vindas dos seus senhores de engenho, dos seus capitães do mato, dos seus senhores que detinham a posse deles, porque, como já foi dito, os negros que foram escravizados, eles eram tidos como mercadoria. E falando agora especificamente da capoeira, em 1888, quando a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, os negros eles não tinham meios, não tinham condições de se manter. Então, muitos deles, eles continuaram mesmo assim a viver nas fazendas, a viver nos canaviais, a viver nas plantações de café, nos engenhos, até trocando o próprio trabalho por alimento, que não deixou de ser uma escravidão. Nessa época, a capoeira ela ainda era proibida. Ela era proibida de praticar porque ela era tida como uma luta muito agressiva, uma luta mortífera, na verdade, porque os negros utilizavam realmente para estar se protegendo, para estar se defendendo, para evitar as agressões e também estar agredindo no momento necessário, onde eles dependiam desse movimento, dessa arte para sobreviver. Até 1930, a capoeira ficou proibida no Brasil, porque ela era vista como uma prática violenta. Em 1932, o mestre Bimba, o nome dele era Manuel dos Reis Machado, ele teve a possibilidade de apresentar essa capoeira para o presidente Getúlio Vargas. O presidente ele gostou tanto dessa arte que transformou em esporte nacional brasileiro. Ou seja, a capoeira foi o primeiro esporte a ter esse título de esporte nacional brasileiro, porque era o primeiro esporte, na verdade, que foi desenvolvido no Brasil, de acordo com os relatos. E a partir desse momento nasceu a capoeira regional. Mas por que capoeira regional? Porque até então a capoeira era chamada de capoeira Angola ou capoeira de Angola, dado o fato de a grande maioria dos negros que foram trazidos como escravos ter vindo da região de Angola, que é uma região no continente africano, é um país no continente africano. Mestre Bimba, então, ele com a autorização do presidente da República, ele fundou a primeira academia de capoeira, que está localizada até hoje, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A capoeira regional, ela se distingue da capoeira Angola, porque a capoeira Angola, que é a capoeira raiz, ela tinha execução, ao menos em forma de demonstração, com movimentos mais rudes, mais curtos, com poucas ampliações de movimento. Já a capoeira regional, ela veio com uma roupagem um pouco diferente, com um jogo um pouco mais rápido, com toques um pouco mais definidos, sempre ao som do berimbau, e com os golpes um pouco mais rápidos e bastante secos, bastante eficientes. Mas quando se fala em capoeira, não se fala lutar capoeira, não se fala dançar capoeira, se fala apenas jogar capoeira. Mas o que é esse jogo de capoeira? O jogo de capoeira nada mais é que um processo coreográfico por dois parceiros, dois colegas, dois amigos, que são caracterizados pelo movimento de rituais, regido pelo berimbau, simulando intenções de ataque, defesa e esquiva, exibindo qualidades, força e autoconfiança, em colaboração com o parceiro no jogo. Por que em colaboração com o parceiro no jogo? Hoje em dia a capoeira, quando ela é apresentada, sempre um jogador, que é assim que nós chamamos o praticante de capoeira ou capoeirista, ele permite que o outro capoeirista, que o outro colega,
execute os seus movimentos para que ele possa dar prosseguimento. É por isso que fala que é um processo coreográfico, porque sempre um movimento vai estar puxando o outro e assim sucessivamente. Agora, uma curiosidade sobre a capoeira. Qual seria o primeiro instrumento a ser utilizado na capoeira? Seria o agogô, o atabaque, o berimbau ou o reco-reco? Um minutinho para vocês pensarem. O primeiro instrumento a ser utilizado na capoeira foi o atabaque. Nessa gravura que vocês estão vendo aí, realizada pelo pintor Rugendas, sinaliza bastante, com bastante veemência, que nessa roda de capoeira, e essa pintura foi feita há muito tempo atrás, próximo da sua criação, podemos ver com clareza, um atabaque, onde uma das pessoas que está na roda está tocando esse atabaque e não se vê mais nenhum outro instrumento. Então, o berimbau até essa época não existia, o pandeiro até essa época não existia, o agogô não existia, mas não que não existisse, existia em seus países de origem, mas até então, na capoeira só era utilizado o atabaque. Os instrumentos da capoeira, eles são o seguinte: berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. Esses cinco instrumentos são utilizados hoje como instrumentos base da capoeira, mas tendo apenas um berimbau e um pandeiro, ou o berimbau e o atabaque, você consegue encontrar várias rodas de capoeira tendo apenas esses instrumentos. Por quê? Ah, professor, mas o instrumento principal da capoeira não é o atabaque? Não mais. Durante muito tempo foi o atabaque. Por que o atabaque? Porque ele tem uma simbologia única na cultura africana, que veremos um pouco à frente. O atabaque é um instrumento de origem africana. Geralmente ele é feito de madeira, e a madeira vai ser de acordo com o país ou a localidade que ele se encontra, pode ser vários tipos de madeira. Sempre um couro de animal, que aí varia bastante, tem gente que põe couro de réptil, couro de mamífero. Esse couro aqui, por exemplo, é de um couro de um carneiro, mas pode ser de bode, de ovelha, até de boi, onde ele é tracionado para poder emitir os sons. E com base nisso, todos os toques são feitos variando a porção e a intensidade com que cada pessoa toca o atabaque, seja na borda ou no centro. E a soma e essa articulação com esses movimentos, com esses toques, é que vai estar trazendo a movimentação e o som próprio da capoeira. O instrumento, o segundo instrumento, que hoje em dia é tido como o instrumento principal da capoeira, onde ele, na verdade, ele não foi criado no Brasil, ele não é um instrumento que deu início à capoeira, é o berimbau. O berimbau nada mais é do que uma vara com uma cabaça, que não é coco, isso aqui é uma cabaça, é uma fruta da planta chamada cabaceira, e um arame. Só que inicialmente, quando o berimbau foi introduzido na capoeira, ele não tinha esse formato. O berimbau é um instrumento de origem árabe que ele foi adaptado no Brasil, ele foi produzido dessa forma no Brasil para facilitar esse ingresso do berimbau na capoeira. A madeira pode ser de acordo com a madeira localizada em cada região, pode ser a calumbi, o coração de negro, o próprio biriba, que trouxe o nome para o berimbau, a madeira biriba que trouxe o berimbau. Geralmente, acompanhado do berimbau, nós utilizamos um chocalho, que na capoeira é chamado de cachixi, uma vareta, que ela serve para bater e trazer o som para as rodas de capoeira, e também um dobrão, que pode ser uma arruela de cobre, de metal, ou pode ser também uma pedra de rio, uma pedra lisa. Antigamente, quando a capoeira nasceu, metal não se encontrava com tanta facilidade, se utilizava muito uma pedra. E a junção desses elementos com berimbau é que os sons da capoeira são produzidos. E os toques de capoeiras, eles acontecem de acordo com o ritmo da capoeira. Antigamente era o atabaque que levava o ritmo da capoeira. Hoje em dia é o berimbau que leva o ritmo da capoeira. Podemos perceber que o som da capoeira Angola é um pouco diferente do som da capoeira regional. Eu vou mostrar para vocês aqui um toque bem básico da capoeira Angola, chamado São Bento Grande.
Esse é um toque de capoeira Angola, um toque São Bento Grande, onde a capoeira tocada nesse ritmo, ela é jogada de uma forma bem mais lenta, bem mais cadenciada. Quando o mestre Bimba trouxe a capoeira regional, ele também criou alguns toques. E eu vou demonstrar para vocês aqui um toque acelerado, que é o toque São Bento Grande, de regional. Ok? Deu para perceber que o som e a intensidade varia. Por quê? Como eu falei anteriormente, a capoeira regional ela era um pouco mais agitada, ela é um pouco mais rápida, os movimentos são mais plásticos. Enquanto a capoeira Angola, os movimentos são um pouco mais contidos, um pouco mais lentos. E isso sempre ele é levado ao som do berimbau. O berimbau é o instrumento que rege a roda de capoeira. Mas sobre isso vamos falar um pouquinho mais tarde. A origem da palavra pandeiro, segundo algumas fontes, seria do espanhol pandeiro, que teria vindo do grego pandurion, espécie de instrumento de corda. Ou seja, o pandeiro ele pode ser feito com vários materiais também, tal como o atabaque, tal como o berimbau. Só que ele, por si só, no início, ele não tinha essa borda ao lado, essa peça de metal ao lado. Era apenas também, tal como o atabaque, era um círculo de madeira com um couro de animal. Só que diferente do atabaque, que para ser atabaque tem que ser couro de animal, porque você pode encontrar outros tipos de tambores hoje com pele, com pelica, com materiais diversos, atabaque é apenas com couro de animal. O pandeiro ele pode variar esse couro, passando a ser até material sintético, mesmo assim vai levar o nome de pandeiro. Ele é de origem árabe também e ele veio para somar, para compor também um instrumento da capoeira, a roda, o ritual da capoeira. Nós temos o reco-reco, que é mais um instrumento. Esse instrumento reco-reco, ele é indígena, de origem indígena, também se adaptou ao ritmo da capoeira e hoje faz parte da grande maioria das rodas de capoeira. E o agogô. O agogô é utilizado tradicionalmente na música iorubá, que é uma música africana, lá da África Ocidental. Hoje, o agogô é tocado para marcar o ritmo do samba, além de acompanhar as rodas de capoeira e os ritos de candomblé e de outras religiões afro-brasileiras. Não só na capoeira, como também em ritos africanos de variadas nuances, você pode encontrar também não só o atabaque, mas também o agogô, sempre nessas cerimônias religiosas, festivas e assim consequentemente. Agora, falei de instrumentos, vou falar um pouco sobre a música na capoeira. A música da capoeira, ela tem uma característica peculiar, porque como toda a história africana, todo o contexto africano foi passado de forma oral, isso eu estou falando especificamente no Brasil, a música na capoeira ela tem várias características, várias vertentes. Uma delas é homenagear alguém. A pessoa está numa roda de capoeira tocando, ele quer homenagear um professor, um pai, a mãe, um amigo. Ele vai lá e canta uma música no ritmo da capoeira para homenagear essa pessoa. Ele serve também para contar uma história antiga, uma história nova, ou até uma história inventada por ele, tratando de lamentos, de dor, momentos de euforia, contando glórias de lutas, de batalhas, e assim é que a pessoa vai estar se expressando durante a roda de capoeira. Serve também para desafiar um colega, onde ele vai poder estar desafiando esse colega para um embate direto ou não, ou até para elogiar um amigo. Ou seja, tem várias formas de você estar atribuindo valor à música da capoeira e atribuindo também significado a ela. A partir de agora veremos um pouco de movimentos e golpes. Os movimentos e golpes de capoeira iniciam com a ginga. Foi tratada na aula passada que a ginga era o principal movimento da capoeira. Por quê? A capoeira, a partir da ginga, ela permite com que o capoeirista ou o jogador de capoeira não fique parado, ou seja, sempre vai estar em movimento até para evitar que ele seja atingido por um golpe do seu oponente, um golpe do seu rival, um golpe do seu companheiro. Mas no início, essa dança ela era utilizada muito para mascarar essa luta. A partir do momento que ele dançava a capoeira, quem passava e via o senhor de engenho, o capitão do mato, passava e via uma roda com vários negros tocando instrumento e se movimentando como se estivesse bailando, dificilmente eles associariam essa prática a uma luta. Por isso que a luta, a forma de dança,
era utilizada muito para mascarar, para camuflar a capoeira. E a partir do movimento da ginga, vai surgir todos os outros movimentos e golpes. Ok. Podemos visualizar aqui agora o AU, que é o movimento de deslocamento, onde o capoeirista ele movimenta de um lado para o outro, apoiado sobre suas mãos. O AU aberto ele é usado praticamente na capoeira regional, que é a capoeira um pouco mais rápida. Podemos ver também o AU de Angola, onde o movimento é feito com as pernas dobradas, e é um movimento mais rasteiro. O rolê, que é o deslocamento também, onde o capoeirista ele faz basicamente com o corpo mais próximo do chão possível. Temos como movimento de defesa a cocorinha, que é um movimento simples, onde a pessoa geralmente agacha para se esquivar de um movimento de ataque. E a partir daí veremos movimentos de ataque. A armada, também conhecida como armada de costas em alguns grupos de capoeira. A benção, que é um ataque frontal. O martelo, que é um chute lateral, onde o principal objetivo é acertar partes altas do oponente, como tórax e cabeça. Meia-lua de frente tem a finalidade parecida com o martelo. O objetivo é atingir também as partes altas, cabeça e tórax do oponente. Meia-lua de compasso já é um movimento um pouco mais agressivo, um pouco mais contundente, onde o objetivo é estar acertando a parte inferior do tronco da pessoa, da cintura para baixo ou as pernas. A chapa de costas, que similar com a benção, que o ataque é direto, a chapa de costas é feita com 3 apoios. O capoeirista se põe em 3 apoios e faz o ataque direto. A ponteira, que é um chute direto, ele é realizado de baixo para cima e a intenção é atingir a cabeça da pessoa, levando ao nocaute. E por fim, após nós aprendermos um pouco sobre os instrumentos, aprendermos um pouco sobre a função da música na roda de capoeira, veremos agora o que é a roda de capoeira em si. Uma das principais tendências da capoeira é que os capoeiristas se revezem durante o jogo, ou seja, os capoeiristas eles podem entrar e sair do jogo da capoeira dentro da roda, seja um a cada vez ou em duplas. Todo integrante que está inserido na roda de capoeira, ele tem por obrigação de cantar, tocar instrumentos, se ele tiver proficiência para isso, ou jogar capoeira, que é estar trocando esses movimentos, fazendo essa interação com seus colegas. Portanto, a capoeira também é integração e inclusão. Para falar de graduação, hoje nós temos uma graduação que ela é reconhecida pela grande maioria dos grupos de capoeira, principalmente a capoeira regional, que ela é um pouco mais estruturada aqui em Angola, onde vai desde um cordão cinza, que é assim que nós chamamos a corda da capoeira, até o branco, onde cinza é o capoeirista iniciante e o cordão branco é o mestre de capoeira. E vai passando por várias cores: cinza, cinza e amarela, amarelo e laranja, laranja e verde, verde e vermelho, verde e azul, e assim ela vai trocando de cores até chegar ao cordão todo branco. Diferente das outras artes marciais, que começa com branco, a capoeira não começa com branco. Por quê? Isso faz parte de uma história. Porque quando o capoeirista está aprendendo e ainda não tem a proficiência no movimento da capoeira, ele tende, e a roupa da capoeira também, tem uma interação direta. Porque o capoeirista ele vai treinar com sua roupa. Hoje em dia, a maioria dos grupos de capoeira tem a roupa de capoeira que é chamada de abadá, é na cor branca. E a roupa do mestre, por ter muita proficiência, ela sempre está branca, diferente do aluno iniciante, que ela varia de cor, por conta do quê? Não é da cor que o aluno escolheu, é a condição do treino. Após um mestre, um professor finalizar seu treino, a calça do capoeirista, a camisa vai continuar branca, porque ela vai continuar limpa. E isso traz ao mestre um significado diferenciado, ou seja, o mestre é aquele que, após ganhar muita experiência, ele consegue entrar e sair da roda de capoeira com a roupa branca, enquanto os alunos em fases iniciantes, eles costumam sujar bastante essa roupa durante a prática. E esse é um dos significados da graduação do mestre, da graduação branca, e não de outra cor. Falando agora um pouco da graduação da capoeira Angola, a capoeira Angola por si só no início não tinha graduação, porque era por meio de sobrevivência. Mas, com o passar do tempo, adquiriu-se também uma graduação para poder diferenciar o aluno iniciante do aluno mais avançado. Só que a capoeira Angola, diferente da regional, não atribuiu tantas cores às suas cordas, apenas utilizou
as cores da bandeira do Brasil, que seria verde, amarelo, azul e branco. E dentro dessas cores houve as variações, onde a corda inicial é verde, passando pela amarela, azul e até chegar na corda branca, que ainda continua sendo o mestre, que é o símbolo maior da capoeira. Agora uma perguntinha básica. Você sabia que existem campeonatos de capoeira? Isso é uma coisa que hoje em dia é até um pouco mais divulgada, mas que no início não era. Esses campeonatos são os regionais, nacionais e até mundial. Por quê? Eles geralmente são organizados pela Federação Mundial de Capoeira, que é uma organização reconhecida por grande parte dos capoeiristas, não vou falar que é por todos, porque alguns grupos não reconhecem, mas por grande parte dos grupos de capoeira, onde existem torneios, onde nesses torneios os capoeiristas têm que mostrar seu nível de habilidade. Hoje tem torneios não apenas de contato, de luta, de jogo direto, mas dentro desses eventos você pode ter um campeonato apenas de toque de instrumento, campeonatos de competições de música, algumas pessoas chamam de festivais, e até o campeonato direto, né, que é o combate direto, onde a pontuação ela é feita bem similar aos outros esportes. Não pode haver contato direto, com golpes contundentes, e a pontuação é feita a partir de marcação. E aí tem toda uma pontuação, onde um golpe na cabeça vale determinado ponto, um golpe no tórax vale determinado ponto, uma rasteira vale um ponto específico, e assim sucessivamente, até sagrar uma pessoa campeã dentro de um campeonato. A filosofia da capoeira, porque a capoeira, como eu disse desde o início, ela não é apenas uma luta, ela é uma arte que mistura a história, traz a história do capoeirista, a história dos negros africanos, tem uma filosofia bem marcante por conta disso. E aí podemos enumerar alguns itens que são considerados conteúdos ou parte dessa filosofia. O primeiro é sempre o respeito ao mestre e à disciplina durante os treinos. O segundo é manter a vigilância de forma permanente em todo o ambiente, não só na roda de capoeira, mas no ambiente em si. Nunca perder de vista os movimentos do seu parceiro, até para evitar acidente e melhorar um pouco a plasticidade do movimento. Manter sempre a calma durante toda e qualquer situação. Zelar pela segurança de todos os companheiros de treino. Jamais utilizar os conhecimentos da roda de capoeira em possíveis agressões. Sempre obedecer ao comando do berimbau durante a prática de capoeira. Porque esse é um item super importante. Hoje em dia, como já foi dito, o instrumento que rege a capoeira é o berimbau. Então, todos os toques de capoeira, seja ele capoeira angola ou regional, ele que vai determinar o ritmo da que a capoeira vai ser jogada, se a pessoa vai jogar. Hoje, e sempre existiu, tem toques de berimbau exclusivos, onde só pode jogar professores e mestres de capoeira, exemplo é a Iuna. Os toques de capoeira, eles levam o nome ou do criador ou de alguns animais, porque alguns capoeiristas tentaram imitar o som de alguns animais tocando berimbau, exemplo dele é a Iuna. Sempre obedecer o comando do berimbau durante a roda de capoeira, como já foi dito. E por último, não virar de costas para seu parceiro. Por quê? Esse virar de costas para o seu parceiro tem alguns significados. O significado primeiro é para você evitar ser atingido por um golpe pelas costas, porque a capoeira, como disse, é um jogo, um misto de jogo, dança e luta. E segundo, por falta de respeito, porque quando você vira de costas para um parceiro durante um jogo, você está sinalizando para ele que não está dando tanta importância para o jogo que ele está desenvolvendo. Agora fica para vocês aí um quiz para vocês responderem. Sobre os campeonatos internos de capoeira, é correto afirmar que é violento, pois todos querem vencer a qualquer custo. É violento, pois a premiação torna os participantes mais agressivos. Tem o objetivo de avaliar o indivíduo como um todo. Ou não existem campeonatos internos de capoeira. Com base no que foi dito aqui hoje, na aula anterior, como vocês podem estar interpretando essa pergunta e respondendo da melhor forma? Vocês vão ter um tempinho para pensar aí e podem anotar no caderno se vocês quiserem. A resposta é a letra C. Tem o objetivo de avaliar o indivíduo como um todo. Como foi dito, a capoeira não é só o jogo de capoeira em si. E no campeonato pode ser utilizado outras formas de avaliação, como uma pessoa que canta bem, tem desenvoltura, uma pessoa que toca berimbau muito bem, toca outros instrumentos, ou até o capoeirista que consegue incrementar com o maior número de acrobacias dentro do seu jogo de capoeira. E por fim,
para finalizar o conteúdo, vamos falar um pouco sobre a capoeira na escola. Hoje em dia, a capoeira é utilizada, ela faz parte da grade curricular, é utilizada nas escolas, primeiro, como ferramenta de educação, segundo, ferramenta de inclusão, socialização e respeito, dito que a filosofia da capoeira, um de seus pilares é hierarquia, respeito, disciplina durante o processo de aprendizagem, de execução da roda de capoeira, a redução do estresse, porque durante a capoeira, por ser muito dinâmica, as pessoas gastam energia, as pessoas se relaxam. Também por ser uma atividade física, porque toda atividade produzida pelo músculo esquelético gera um gasto energético. Isso se caracteriza por atividade física. O desenvolvimento da disciplina e também pelo desenvolvimento de habilidades motoras, visto que durante a capoeira, o aprendizado da capoeira, vários elementos motores são trabalhados, como equilíbrio, percepção de espaço, percepção espaço-temporal, percepção do ambiente em si, ok? Por isso que a capoeira hoje é tida como um dos conteúdos básicos da educação. E por fim, trago para vocês a referência bibliográfica de toda a nossa aula. E que possamos, daqui a alguns dias, nos encontrarmos novamente e darmos continuidade ao nosso conteúdo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.